Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje daremos continuidade ao conteúdo do capítulo 3, Estatística e Probabilidade, do livro Matemática Bianchini, 8º ano, começando com a correção dos exercícios propostos dados na aula anterior. 1. No caderno, classifique as variáveis abaixo em quantitativa ou qualitativa. A. Salário. Quantitativa. B. Gênero. Gênero é qualitativa. C. Número de irmãos. Quantitativa. D. Opinião sobre a qualidade da água. Como a própria pergunta fala, qualitativa. E. Número do sapato. Quantitativa. F. Escolaridade. Qualitativa. 2. Dê 2 exemplos de variáveis quantitativas e 2 exemplos de variáveis qualitativas. Quantitativas: número de jogadores em qualquer partida e temperatura. Qualitativas: qualidade da internet, cor dos olhos. 3. Em uma pesquisa referente à qualidade da coleta de lixo de determinado município que possui 10 bairros, o instituto responsável escolheu uma amostra formada por moradores de um mesmo bairro. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que as conclusões obtidas por essa pesquisa são significativas para todo o município? Justifique. Não, pois a pesquisa foi feita de maneira imparcial, já que se concentrou em um único bairro. 4. Em um clube, a idade, em ano, dos participantes de um jogo de vôlei era... E está aqui todas as idades dos jogadores de vôlei. Com essas informações, elabore uma tabela de distribuição de frequência. Então, tem uma tabela, na qual eu chamo de idade dos participantes do jogo de vôlei. Tenho a idade e a frequência. Na idade, eu tenho, sempre do menor para o maior, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos e 20 anos. Então, qual é a frequência que se repete a idade de 16 anos aqui? Eu tenho duas vezes. Então, coloco a frequência que se repete a idade de 16 anos. Agora, a idade de 17. 2, 3. Então, a frequência que se repete a idade de 17 são 3 vezes. 18 anos. 2, 3. Então, a frequência que se repete a idade de 18 anos é 3. 19 anos. Tenho 2 vezes. Coloco 2 aqui, que é o número de vezes que se repete a idade de jogadores com 19 anos. E com 20 anos, 2 também. 5. Gustavo fez uma pesquisa com seus amigos para saber quantos animais de estimação cada um deles tinha em casa. Veja abaixo os números que ele obteve. E aqui eu tenho todos os números da pesquisa que o Gustavo fez. Construa uma tabela de distribuição de frequência com esses dados. Então, tem uma tabela com animais de estimação. Tem o número de animais e tem a frequência que se repete em cada uma. Então, aqui eu tenho pessoas que têm 0 animais, pessoas que têm 1 animal de estimação, 2 animais de estimação, 3 animais de estimação, 4 animais de estimação e 6 animais de estimação. Agora eu tenho que ver a frequência que se repete cada um desses números. Então eu tenho 0 que se repete 1, 2, 3 vezes. Coloco 3 aqui. 1, ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. O 2, ele se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O 3, ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. O 4 se repete 2 vezes. E o 6, ele se repete apenas uma vez. 6. Dos 120 alunos do curso de medicina, Cláudio registrou o batimento cardíaco por minuto de 50 colegas da classe. Observe os números que ele registrou. E aqui tem todo o registro dos números que ele obteve de 50 colegas da sua classe. Com essas informações, construa uma tabela de distribuição de frequências e responda. Então, tem uma tabela cujo título é batimento cardíaco,
Tenho o batimento por minuto e a frequência que ele se repete na pesquisa. Colocando do menor para o maior, eu tenho 75, que é o menor batimento, 76, 77, 78, 79, 80. Vamos ver se tem outra aqui depois de 80 que seja um pouco menor. Temos o 85, depois o 88, 90 e 92. Agora vamos ver qual que é a frequência de repetição de 75 batimentos por minuto. Eu tenho 1, 2, 3 vezes. Então respondo 3 aqui. 76 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. 77 batimentos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 78 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 79 eu tenho 1, 2, só 2 vezes. 80 eu tenho 1, 2, 3 vezes. 85 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 88 eu tenho 1, 2, 3 vezes. 90 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E 92 batidas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantos alunos tem a população pesquisada e quantos tem a amostra? A população pesquisada é de 120 e a amostra é de 50. 120 são os alunos do curso de medicina e 50 são os alunos que foram pesquisados. Por isso que chamamos de amostra. B. Qual é a amplitude dessa amostra? Para calcular a amplitude dessa amostra, eu preciso pegar o maior batimento, que é de 92, e tirar do menor batimento, que é 75. Isso será igual a 17. Então, minha resposta fica sendo 17 batimentos por minuto. C. Quantos alunos apresentam batimento superior a 79 por minuto? Se eu quero batimentos superiores a 79 por minuto, temos que somar a partir do 3. Então, 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 5, 24. Minha resposta fica sendo 24 alunos. D. Qual o valor de batimento por minuto aparece com maior frequência? É só observarmos aqui na tabela. Qual é o batimento que tem a maior frequência? No caso, 76 batimentos por minuto. Então, a resposta da D fica sendo 76 batimentos por minuto. Terminadas as correções dos exercícios propostos dados na aula anterior, vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3, Estatística e Probabilidade. Apresentação de resultados. Já aprendemos a interpretar e organizar dados em tabelas e gráficos estatísticos. Essas representações são utilizadas tanto com o objetivo de organizar os dados obtidos em uma pesquisa, a fim de observar padrões de comportamentos das variáveis, como para comunicar os resultados encontrados. Vamos relembrar algumas dessas representações gráficas. Gráfico de colunas. Aqui é um gráfico que representa a coleta seletiva, porcentagem de municípios brasileiros sem coleta em 2016. Então, é um gráfico de 2016, onde desse lado eu tenho a porcentagem que vai variar de 0 até 60, e na parte de baixo eu tenho as regiões do Brasil: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, a região Centro-Oeste é a que mais sofre com esse problema de não ter coleta seletiva, com 57%. Em segundo lugar, o Nordeste, com 50%. Em terceiro lugar, o Norte, com 42%. Em quarto lugar, o Sudeste, com 13%. E em quinto lugar, a região Sul, com 10%. Tem o gráfico de barras. Então, parques nacionais mais vistos no Brasil em 2013.
Isso tudo foi dado em milhão. Então aqui eu tenho os parques nacionais que são retratados aqui do Brasil. Então eu tenho o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foram visitados por 2,06 milhões. Lembre que está escrito aqui em cima do gráfico, ó, que são dados em milhão. 2,06 milhões. Em Iguaçu, no Paraná, 1,07 milhões. Em São Joaquim, Santa Catarina, 0,13 milhões. Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, 0,10 milhões. Itatiaia, no Rio de Janeiro, 0,09 milhões. Ubajara, no Ceará, 0,09 milhões. Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, 0,08 milhões. Não falei anteriormente, mas essa parte aqui representa o número de visitantes. Logo aqui abaixo de cada gráfico, eu tenho de onde foi retirado esses dados de cada gráfico aqui. O gráfico de colunas é formado por retângulos de mesma largura com base em um eixo horizontal e a alturas correspondentes a valores de cada eixo vertical, como está descrito aqui. O gráfico de barras é parecido com o gráfico de colunas, só que a base dos retângulos que formam as barras ficam apoiadas no eixo vertical e os valores ficam no eixo horizontal. Resumindo o que foi dito aqui, enquanto um fica em pé, o outro vai ficar deitado. Isso é o que difere o gráfico de colunas para o gráfico de barras. Tanto o gráfico de colunas quanto o gráfico de barras são muito utilizados pela facilidade nas construções e pela clareza na apresentação dos dados. Gráfico de setores. Área das regiões brasileiras em porcentagem. Então a cor verde representa norte, a cor salmão representa o centro-oeste, o azul o nordeste, laranja sudeste e o lilás sul. Então eu tenho que a região norte é a maior com 45,2% do território nacional. Em segundo lugar, com 18,9%, a região centro-oeste. Em terceiro lugar, a região nordeste com 18,2%. Em quarto lugar, com 10,9%, a região sudeste. E em quinto lugar, a região sul com 6,8%. No gráfico de setores, a frequência de cada dado estatístico é representada por um setor, uma fatia do círculo, cuja área é proporcional à frequência. Ela é usada quando se deseja relacionar os dados estatísticos entre si ou com um todo. Nesse tipo de gráfico, a soma das porcentagens correspondentes às fatias deve ser 100%. Gráfico de linhas. Poupança Nacional Bruta, de 2012 a 2016. Então, essa parte aqui estará representando bilhões de reais, enquanto a parte de baixo estará representando os anos em que isso estará acontecendo. Então, em 2012, eu tenho 868 bilhões de reais. Em 2013, subiu para 977 bilhões de reais. Em 2014, caiu um pouquinho para 925 bilhões de reais. Em 2015, 865 bilhões de reais. E em 2016 foi para 869 bilhões. Reparem que nos anos de 2015 tem um asterisco. Então eu tenho esse aviso aqui embaixo, ó, salientado também com asterisco. Com base nos dados preliminares das contas nacionais trimestrais. Então esses valores foram baseados nas contas nacionais trimestrais, tanto em 2015 quanto em 2016. Aqui eu tenho os dados de onde foi retirado isso daqui da tabela, tanto nesse, está aqui embaixo, quanto desse gráfico também. O gráfico de linha é usado principalmente para estudar um fenômeno no decorrer do tempo. Ele tem dois eixos, o horizontal, em que o exemplo acima foram anotados os intervalos de tempo, e o vertical, em que são marcadas frequências em determinada escala. Unindo os pontos obtidos no cruzamento das paralelas aos eixos pelos valores das variáveis, determinamos a linha do gráfico. Então a linha ela vai estar subindo e descendo aqui conforme for a necessidade colocada e expressada no meu gráfico. Gráficos de múltiplas entradas. Matrícula em creche por rede de ensino, Brasil, de 2008 a 2016. Eu tenho o número de matrículas, que está sendo representado desde 0 até 3.500.000, e na parte de baixo aqui
eu tenho os anos que estão representados, os anos de 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 e 2016. Tenho também uma legenda, que o que está em amarelo é o total, o risco que está em verde com essas bolinhas no meio representa as creches públicas e o que está em vermelho com essas bolinhas no meio representa as creches privadas, ou seja, as particulares. Então, o que vai representar essa situação? Tudo que está em vermelho representa creches privadas, creches particulares. Obviamente, sempre serão as creches que terão um menor índice de matrícula. Já o que está em verde são as matrículas realizadas em creches públicas. E depois eu tenho as colunas, que nada mais é do que a somatória de cada valor representado em cada linha. Tem também esse outro exemplo. Evolução do número de escolas por etapa de ensino oferecido no Brasil, de 2008 a 2016. Tem os números de escola, que vai de 0 até 160 mil, e embaixo, novamente, os anos em que estou observando aqui. E depois eu tenho a legenda do que cada linha dessa e cada cor representa aqui embaixo. Logo abaixo de cada gráfico, eu tenho os dados de onde foi retirado cada gráfico. Um gráfico de múltiplas entradas pode ser de linha, de colunas, de barras, entre outros. Nele, representa-se uma mesma característica estudada para duas ou mais amostras, facilitando a compreensão entre elas. Pictograma. Comprimento de algumas espécies de baleias encontradas no Brasil. Então eu tenho a baleia mink, tá? Eu tenho o desenho dela, que ela chega até 10 metros. Baleia corcunda, tem um desenho aqui dela, que representa ela, que tem 15 metros. Baleia franca, tem um desenho que representa ela, que sempre vai aumentando e também vai aumentando o seu tamanho, que no caso aqui chega até 18 metros. A cachalote, que pode chegar até 18 metros também, e a baleia fim, que pode chegar até 25 metros. Repara que o desenho sempre é o mesmo para estar representando a baleia. A diferença é que vai aumentando o tamanho desse desenho. Logo abaixo eu tenho de onde foi retirado esse pictograma. HQs mais vendidas em todos os tempos, representando por milhão. Então eu tenho do X-Men 6 em 1991, que foi vendido cerca de 8,18 milhões de exemplares. Depois o X-Force 6, também em 1991, que teve uma venda de aproximadamente 5 milhões. Onipins V61 em 2011, que teve 3,38 milhões. Superman 75, 1987, 3 milhões. Spider-Man 6, 1990, 2,5 milhões. Então, cada desenho desse daqui, de HQ, equivale a 1 milhão. O pictograma é um gráfico formado por desenhos relacionados ao tema. Em alguns casos, as frequências, medidas da variável, são representadas pela mesma figura em tamanhos proporcionais a essas frequências, medidas. Às vezes, escolhe-se um ícone para representar determinada frequência variável. Esse tipo de gráfico é muito usado em revistas e jornais. Cartograma. O cartograma é um mapa em que representa, por meio de linhas e figuras, a ocorrência ou a intensidade de fenômenos como clima, distribuição de população, vegetação, conservação de solo, etc. É muito comum o uso de cartograma em revistas e jornais impressos, televisionados ou virtuais, para informar a previsão do tempo. Os cartogramas também são usados para ilustrar e simplificar a comunicação de dados em reportagens e em estudos sobre determinadas variáveis características de um lugar. Então eu tenho esse cartograma com um mapa do Brasil. E aqui tem o título, que está em temperatura em graus Celsius e condições do tempo nas capitais em 29 de setembro de 2017. Então, como foi dito aqui, se você assistir um telejornal hoje, ou à noite, ou durante o dia, em algum momento vai estar passando um mapa nesse sentido aqui. Se for um mapa regional,
será ali do estado ou da região onde você mora. Se for a nível nacional, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, eu terei o mapa do Brasil na hora da previsão do tempo e ela irá falar de algumas capitais do Brasil, como vai estar o tempo ali, ou até mesmo por regiões. Infográfico. Atlas da Violência de 2017, 59.080 homicídios em 2015. E aí eu tenho aqui um mapa do Brasil com várias cores e aqui uma legenda logo abaixo. E aqui eu venho tendo um monte de informações a respeito do que está sendo colocado aqui em cima. Do outro lado, a mesma situação. Então, o infográfico é usado para apresentar informações por meio de recursos diversos, como gráficos, textos, ilustrações, fotos, mapas, etc. Atualmente, utiliza-se muitos infográficos em jornais, revistas e na internet. Então, tendo como base as explicações dadas até aqui, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 8, 10, 11, 12, 13 e, por último, mas não menos importante, exercício 14. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, eu posto a correção desses exercícios propostos dados hoje. Então, até a próxima e tchau!